Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica abre portas para a carreira acadêmica e amplia os horizontes dos estudantes para o mercado de trabalho. Na Unesp, entre os anos de 2001 e 2014, mais de 5.000 estudantes fizeram parte do PIBIC. O CNPq, a agência de fomento que financia as bolsas do PIBIC, fez um estudo para traçar a evolução do programa. E o pró-reitor de pesquisa da Unesp, Carlos Graeff, vem ao estúdio comentar esses dados. E também a importância da iniciação científica para os estudantes da Unesp. A edição desta quinta-feira, 6 de dezembro, começa agora. Boa noite! A iniciação científica é o primeiro contato com a pesquisa e com o método científico. E essa é uma experiência tão significativa que pode mudar completamente a trajetória profissional de um aluno de graduação. É o que a gente confere agora na reportagem de Otávio Frabetti. Há 2 anos, a vida universitária do Guilherme passou por uma transformação. O aluno de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia começou a fazer iniciação científica neste laboratório da Unesp em Botucatu. No segundo semestre deste ano, ele foi contemplado com uma bolsa do PIBIC, o programa do CNPq, Agência de Fomento Federal, que financia projetos de iniciação. A proposta da pesquisa é entender como variações genéticas influenciam no poder de sobrevivência de leveduras usadas para fabricar etanol. Para isso, Guilherme precisou se aventurar na bioinformática, área em que dados biológicos são organizados e processados com o uso de ferramentas computacionais. Eu não tinha nenhuma expertise em relação à parte de programação, em relação à parte de ciência da computação, né? Eu não conhecia nada. Tudo que eu tive hoje dessa bagagem foi por conta da iniciação científica, de ter trabalhado aqui no laboratório com pessoas que sabem muito, né, dessa área. Então, essa troca de experiências foi bem interessante. E consegui me fornecer toda a bagagem que hoje eu tenho, né, para conseguir desenvolver um projeto que hoje tem um grande potencial. A iniciação científica ofereceu ainda outras possibilidades, como o empreendedorismo. No final de agosto, o estudante se juntou a uma equipe de 8 pessoas para lançar a Tecmor. A startup surgiu após o grupo desenvolver a ideia de um aplicativo responsável pela contagem de células. A solução está em fase de desenvolvimento, mas em pouco tempo a Tecmor já mostrou a que veio, ao vencer uma maratona nacional de biotecnologia. Existem outros meios de contar células, mas eles são extremamente muito mais caros e acabam não sendo viáveis para muitos laboratórios de pesquisa. Então nós pensamos em desenvolver justamente um aplicativo que ele realizaria essa contagem de células com a câmera do celular. Então, basicamente, um algoritmo, né, que ele faz essa contagem, utiliza a inteligência artificial para otimizar essa contagem, e aí, basicamente, você mirando seu celular no microscópio, você conseguiria contar essas células de maneira rápida, salvando muito dinheiro, né, dos laboratórios de pesquisa, muito tempo dos pesquisadores. O exemplo do Guilherme ilustra bem como a iniciação científica impacta a vida dos alunos de graduação. Foi o que mostrou uma pesquisa feita a pedido do CNPq para traçar o perfil dos bolsistas PIBIC entre 2001 e 2013. Em uma das etapas de trabalho, o estudo analisou as respostas de um questionário enviado aos estudantes com bolsas ativas em 2013. Das mais de 20.000 respostas recebidas, 78% dos participantes disseram que o projeto de iniciação aprofundou o conhecimento na área em que estavam pesquisando. E 80% citaram que a experiência proporcionou o aprendizado de métodos e técnicas de pesquisa. A Unesp também colaborou com a coleta de dados de outra frente do estudo, fornecendo informações aos alunos que concluíram a graduação entre 2001 e 2014. Quem foi bolsista PIBIC da universidade saiu em vantagem no mercado profissional, com uma média salarial 5% maior do que aqueles que não fizeram iniciação. O levantamento feito pelo CNPq em parceria com a Unesp mostra que o aluno que fez iniciação científica e decidiu seguir no caminho da pós-graduação tem uma chance muito maior de concluir o mestrado e o doutorado. É o caso da Gisele, aluna de Educação Física da Unesp em Bauru. Há 7 anos, ela desenvolve pesquisas no Lívia, o Laboratório de Informação, Visão e Ação. Quando entrou na Unesp, o desejo dela era se tornar treinadora de vôlei, mas a oportunidade de fazer iniciação a fez seguir pelo caminho da pesquisa.
Atualmente, Gisele é aluna de doutorado. A partir do momento que eu comecei a participar mais do laboratório, comecei a me envolver nos eventos, né, e reuniões, eu me apaixonei mesmo pela área, gostei, e eu sabia que era isso que eu queria, né? Então, assim que eu terminei a minha graduação, apresentei meu TCC, né, e concluí minha iniciação científica, eu procurei os professores e falei que eu gostaria de fazer a pós-graduação. A pesquisa aplicada aos estudantes da Unesp comprovou que a aproximação com a ciência já na graduação eleva em 120% a possibilidade de terminar o mestrado e 51% as chances de se tornar um doutor. A Gisele tem na ponta da língua alguns dos motivos que podem explicar o porquê desses números. É um ambiente muito interessante, né? Depois que eu comecei a participar do laboratório, então a gente tem reuniões semanais, discussão de textos, comecei a participar de congressos, eventos científicos que antes a gente não participava, né? Então foi outra visão que eu tive da educação física a partir dessa experiência da iniciação científica. O Gabriel também descobriu um mundo novo. Indo para o 3º ano como bolsista PIBIC, ele investiga como o controle da postura humana está relacionado ao movimento dos olhos. O contato com as pessoas do laboratório, né, a possibilidade também de conversa, a gente conversa bastante, a gente tem reuniões semanais e a gente é estimulado a realizar leitura, né, e ter contato com pesquisadores internacionais, com outros laboratórios também do Brasil. Eu acho que esses são os maiores benefícios de a gente estar tendo essa oportunidade e de ampliar o nosso conhecimento, né? O coordenador do laboratório e orientador do Gabriel é testemunha do poder da pesquisa na vida dos universitários. Sérgio Tosi foi bolsista PIBIC no fim dos anos de 1980 e entende que a vivência foi fundamental para que ele se interessasse pela área científica. Na visão do professor, a iniciação forma um graduando mais bem preparado e maduro, pronto para assumir uma posição de protagonismo. Enxergar que o trabalho deles é uma maneira de avançar o conhecimento é fundamental, assumir a autoria, entender. E aí, se, por exemplo, conceitualmente às vezes é muito denso, muito difícil, a nossa área, que é experimental, toda a parte metodológica ajuda muito, porque dá um dinamismo muito grande. Então você tem que aprender tanto as questões importantes da área, entender a literatura, estudar com afinco, mas ao mesmo tempo em como obter o dado para avançar o conhecimento daquela área. Isso contrabalanceia um pouco o esforço da iniciação científica. A gente continua a falar da importância do programa PIBIC da iniciação científica para a formação de novos pesquisadores no país. Por isso, recebemos aqui no estúdio o pró-reitor de pesquisa da Unesp, o professor Carlos Graeff. Professor, muito obrigada pela sua vinda até aqui. Eu é que agradeço e boa noite. Boa noite. O professor Graeff participou do evento em Brasília que apresentou os resultados da pesquisa que nós vimos na reportagem e, como titular da PROP, coordena as ações do PIBIC na universidade. Professor, falando um pouquinho desse estudo importante que foi realizado, né? Ele analisou a evolução do PIBIC ao longo de 12 anos e apontou um crescimento geral, né, no programa. Qual a importância que o PIBIC tem hoje, né, no compromisso da universidade pública com a pesquisa? Então, a iniciação científica é um programa basicamente brasileiro. O Brasil é que sempre incentivou muito a participação dos estudantes de graduação na pesquisa e ele se mostrou um sucesso a nível mundial. Então, existem vários países, inclusive países como os Estados Unidos, que de certa forma buscam algo semelhante para oferecer para os seus alunos. Então, a questão importante do PIBIC é que justamente ele traz ao aluno a oportunidade, já no início do seu estudo mais aprofundado, né, de nível superior, de trabalhar com o chamado método científico, que nada mais é do que uma ferramenta muito poderosa para a resolução de problemas. Então, é um sucesso, isso sem dúvida nenhuma, e os dados dessa pesquisa justamente mostraram objetivamente esse sucesso, tanto do ponto de vista da competitividade, quanto a dar uma habilidade maior para o aluno poder prosseguir os seus estudos na pós-graduação. E como o senhor avalia esse aumento no interesse, né, tanto por parte dos alunos no PIBIC, quanto das universidades também, para a formação dele como um todo?
Então, os números são bastante surpreendentes, assim, o crescimento de bolsas oferecidas pelo CNPq foi muito grande durante esses anos e ela acompanhada, obviamente, pelas fundações estaduais, como no caso nosso, a FAPESP. Esse número é um número crescente de bolsas. A questão toda que a gente enxerga é que os alunos que iniciam a graduação e percebem rapidamente que fazer uma iniciação científica é algo que vai acrescentar bastante no currículo e na experiência de vida deles. Então, acho que o crescimento é natural, muito por causa desse boca a boca mesmo, de um aluno explicando, como a gente viu várias manifestações, né, tanto foram gravados vídeos, né, os alunos incentivando os outros alunos a fazerem, isso ocorre mesmo na vida real. Nessa experiência que eles acabam tendo. Isso, é uma experiência muito gratificante, porque ele passa de um ator passivo, onde geralmente as nossas aulas são muito expositivas, para um elemento ativo, onde ele participa efetivamente na busca do conhecimento. Eu acho que isso é bastante marcante para os alunos. O congresso recente, né, de iniciação científica da Unesp demonstrou muito bem isso. Mostra muito. E, professor, um dado interessante também que foi mostrado pela pesquisa é que o bolsista PIBIC que participa de projetos em redes, né, de pesquisadores, eles demonstram mais interesse em prosseguir nessa pesquisa no mestrado, no doutorado. Há que existir assim, um incentivo para que essas redes cada vez mais se configurem? Então, esse é um dado bem interessante, porque essa questão de pesquisa em rede é algo relativamente recente dentro do Sistema Nacional de Pesquisa. Surgiu essas ideias assim, de uma forma mais vamos dizer, sistemática a partir de 2000, que foi os chamados Institutos do Milênio, e que rapidamente mostraram que são uma forma bastante efetiva de tratar problemas mais complexos. E, obviamente, que quando se forma uma rede de pesquisa, envolve-se de forma mais, vamos dizer assim, sistêmica, todos os envolvidos. E os alunos de iniciação científica são uma grande parte, uma parte importante desse processo. Aí vão ter os alunos de pós-graduação, os pós-doutores, os próprios pesquisadores, vão estar todos imbuídos no mesmo objetivo de resolução de determinados problemas. Então isso, de certa forma, traz um componente mais social para a atividade de iniciação científica, que eu creio que seja isso que seja marcante. Então, o aluno de iniciação científica, em muitos casos, quando ele não está participando de uma rede, ele está trabalhando num problema assim, bastante isolado, que é para ele. E aí eu acho que a motivação é menor do que quando ele está vendo que o outro aluno que já está fazendo doutorado também está interessado nos mesmos problemas, que ele está fazendo parte de uma construção do conhecimento. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é importante. Aí, como você bem colocou, pesquisa em rede é fundamental. Acho que em problemas, em especial, problemas que envolvam multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade, é impossível que um pesquisador isolado resolva ou ataque o problema de uma forma muito efetiva. Ele pode até se interessar, mas se ele tem um diálogo com outros colegas e todos estão partilhando de conhecimento para o objetivo de gerar conhecimento novo numa determinada área, é mais, mais produtivo. Mais consistente o trabalho desenvolvido, né? Professor, agora falando especificamente sobre os dados da Unesp na pesquisa, né? Eles mostram que o número de estudantes da universidade que fizeram iniciação científica e que depois foram, né, pro mestrado, pro doutorado, esse número ele é um pouco maior do que a média nacional. Na sua avaliação, a Unesp, então, tem conseguido incentivar a formação de novos pesquisadores? O que ainda precisa ser feito nesse ambiente? Então, sem dúvida nenhuma, a iniciação científica é a porta para a pós-graduação. E acho que esses dados, né, que foram feitos na Unesp de forma separada do restante, a pesquisa envolveu toda a iniciação científica no país inteiro. Mas eles escolheram a Unesp porque a Unesp tinha um conjunto de dados que poderia fazer uma pesquisa um pouco mais refinada do ponto de vista estatístico, de comparação e de significância estatística. Então, foi por isso que a Unesp foi escolhida.
E por causa disso, talvez um dos dados interessantes é justamente esse, né, que despontou que quem faz iniciação científica na Unesp tem uma maior chance, né, de completar e de realizar uma pós-graduação com sucesso. Isso deixa a gente muito orgulhoso, porque justamente, né, um dos objetivos da iniciação científica é dar essa base inicial para que a pessoa possa, né, o aluno possa realizar uma pesquisa mais aprofundada no nível da pós-graduação. E professor, para a gente encerrar rapidamente, o estudo também analisou as contribuições do PIBIC, né, para a formação profissional dos estudantes. Ainda é um desafio, né, contemplar essa área da formação profissional, voltar para a área mais tecnológica? Eu acabei não respondendo a questão dos desafios, né, o que a gente precisa fazer, eu vou aproveitar e vou responder também aqui. Então, um dos desafios para a gente da iniciação científica diz respeito, por exemplo, à questão das ações afirmativas. Então, a Unesp fez um grande esforço para a inclusão de pessoas, né, de alunos carentes, e carentes por diversas origens. E existe um programa específico do PIBIC, que chama PIBIC Ações Afirmativas, que é para esse grupo de pessoas. Infelizmente, até agora, só estamos conseguindo o financiamento nosso, da Unesp. A Unesp é que tem financiado essas bolsas e não temos conseguido do governo federal. Então, esse é um dos desafios, é conseguir financiamento para esse grupo de estudantes, que eu acho que é muito importante a inclusão dessas pessoas nesse sistema do PIBIC. Agora, voltando à tua pergunta, né? Deixa eu só me lembrar direitinho. Em relação à formação, né? Como é a formação profissional dos estudantes, a absorção deles também em diferentes setores? Então, o que diferencia, o que mostrou a pesquisa que a PIBIC faz, aí são dados objetivos e aí vai uma interpretação minha, né? É que os alunos que fazem PIBIC têm salários maiores e têm oportunidades de emprego, tem empregabilidade maior, em torno de 4%. São números, assim, muito chamativos, mas significativos, de 4% de maior empregabilidade. E a minha interpretação disso é que é justamente aquilo que eu falei um pouquinho no começo, que o aluno que faz iniciação científica, ele sai um pouco dessa posição mais passiva de estar recebendo conhecimento, e ele começa a participar de uma forma ativa, tanto na busca pelo conhecimento como na geração de conhecimento. Isso, obviamente, que é muito atrativo para as empresas, tanto empresas já constituídas como numa outra área que eu acho que é crescente, a movimentação no sentido de abrir pequenas empresas tecnológicas. Então precisa muito dessa vontade do aluno de participar mais ativamente, assim, de correr atrás das coisas. E a iniciação científica é talvez a primeira experiência do aluno com esse tipo de experiência, onde se ele está lidando com um assunto que é na fronteira do conhecimento, em princípio não existem livros para ele ler para ele resolver os exercícios. Ele vai ter que buscar o conhecimento conversando com as pessoas, lendo a literatura bem recente, e isso logicamente que se transforma num ativo, numa ferramenta que ele leva para a vida profissional dele, com certeza. Tá certo, professor. Agradeço mais uma vez a sua vinda até aqui. Eu que agradeço. Por hoje é só. Acompanhe a programação da TV Unesp também pelo site e pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você. Tchau!